postura, né, da prevenção do problema trabalhista. Então, para mim, foi muito importante, foi fundamental para o meu trabalho. Você fez uma citação bem interessante em que você coloca o seguinte, que quando você começou a atuar nessa empresa do ramo do petróleo, você pensou que ficaria na área jurídica, fazendo contratos, analisando contratos, mas depois você se deparou com um cenário completamente mais amplo e mais abrangente do que isso. Você pode citar para nós, então, alguns encaminhamentos que o profissional do direito está exercendo neste ramo, nesse segmento? Um exemplo, deixa eu pensar num exemplo bem prático, direito administrativo. Certo. Né? Você na faculdade você estuda toda a parte administrativa, o que é uma licitação, quais são as características de uma licitação. Quando você entra na empresa, você nunca na tua vida vê um edital licitatório na faculdade. Certo. E de repente chega um edital. E dentro desse edital possui características específicas do negócio. Ele não tem só as regras para participação de uma licitação. Né? Ele tem questão de preço, no caso da minha atuação, questão de prazo, pagamento, entrega do produto, prevê um reajuste futuro, não prevê. Então, uma análise que é uma visão do negócio que você fica perdida no começo. Né? Será que eu analiso só a parte jurídica? Será que eu analiso a parte negocial? Então, na FAI, por exemplo, na área de direito administrativo, da pós-graduação que eu fiz, nós estudávamos muito cases, muitas situações diferentes, como impugnar um edital na prática, como verificar coisas no edital de licitação que não é da parte jurídica. Né? Mas, por exemplo, você pegar no edital que ele está exigindo uma certidão específica daquele nicho de mercado que não é exigida e que aquilo vai desclassificar o participante, o licitante. Então, se você pega que, olhei aquela, não, a certidão não precisa estar pedindo, então você vai impugnar o edital. Quem sai da empresa formada em direito e entra, quem sai da faculdade formada em direito e entra na empresa, ele acha que não vai se deparar com uma situação dessas. Então, você aprende a analisar documentos, certidões, você tem uma visão totalmente diferente do advogado, assim, sabe? 50% da tua análise é administrativa e 50% da tua análise é jurídica, em todas as áreas da empresa. E você também citava para mim, antes de nós começarmos o programa, sobre o olhar que o profissional do direito também precisa ter até sobre as questões de segurança da empresa, né? Já que a sua é de segmento de petróleo, se aquele condutor está que vai fazer o transporte do petróleo está adequadamente com uma vestimenta de acordo com as normas de segurança, então amplia bastante o leque de atuação. Porque a área que eu trabalho, a gente tem o transporte próprio, então é um transporte de produto perigoso, que possui uma legislação muito específica, né, que advogado nenhum conhece se não estiver atuando lá dentro. Todo dia são emitidas novas portarias, são publicadas novas legislações. E aí, por exemplo, quando eu entrei, eu falei, meu Deus, o que significa EPI? Eu não sabia o que era EPI, né? Equipamento de proteção de segurança individual do motorista. Então, quando você vai ler o procedimento da empresa, você olha lá que o motorista tem que usar máscara, usar luvas, usar um sapato adequado para o descarregamento do produto no posto de combustíveis. E aí você tem que buscar uma norma específica, orientar o motorista, treinar o motorista para ele entender a importância da utilização daquele equipamento. E isso tudo parte do departamento jurídico, porque todos os setores vão terminar lá no departamento jurídico. E também não vão terminar, como também vão cobrar o setor jurídico não sempre o parecer final é do jurídico. Exatamente. Se acontecer qualquer coisa, a culpa é do departamento jurídico. Certo. Então, dentro da fala da Adriana, nós vamos deixar a seguinte questão norteadora que conduzirá o nosso bloco ao longo do nosso segundo bloco. Quais as perspectivas da advocacia moderna no contexto atual? E há um setor na sociedade em que a atuação jurídica expandiu-se mais nos últimos tempos? Vamos ficar com essa questão, vamos deixá-la no ar e ao longo do segundo bloco os nossos convidados vão discorrer sobre a mesma. Já voltamos.
Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do nosso programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje, Direito Empresarial. Já deixamos a nossa questão norteadora, que os nossos convidados falarão sobre a mesma ao longo desse segundo bloco, que é sobre as perspectivas da advocacia moderna no contexto atual. E se um setor da sociedade, no momento, houve, na verdade, uma maior abrangência ou uma solicitação maior dos conceitos jurídicos, da atuação jurídica nesses últimos tempos. Então, professora Aline. Regina, eu me atrevo a dizer que, neste momento, a graduação em Direito ela é chamada a se renovar, mais do que pensamos a princípio. Embora, de fato, sejamos ainda conhecidos como um país dos bacharéis, os advogados que optam pela carreira da advocacia a partir do bacharelado em Direito, eles percebem cada vez mais esta necessidade que a Adriana colocou de se apropriar de ferramentas de gestão, de instrumentos negociais para a atividade que é voltada especificamente para a empresa. Uma experiência gratificante na pós-graduação é ao realizar o coaching acadêmico, o coordenador da pós ele faz uma entrevista, analisa o perfil do candidato à pós-graduação e com ele monta as disciplinas, monta a grade que o aluno cursará. E é muito interessante o anseio, o desejo que o aluno tem da escola de negócios. Certo. Então, ele realiza disciplinas de conteúdo jurídico, mas ele absolutamente se encanta com as disciplinas de gestão. Disciplinas como negociação em ambiente empresarial, administração de conflitos, desenvolvimento gerencial. Estas disciplinas permitem que o profissional de direito vá além do conhecimento técnico, porque essas habilidades elas são exigidas no nosso dia a dia. De fato, nós realizamos muita negociação, de fato, nós administramos vários conflitos, mas nós não temos conhecimento acadêmico destas ferramentas. O nosso conhecimento é empírico, o nosso conhecimento é do dia a dia, o nosso conhecimento vem com a experiência, né? A pós-graduação da FI faz um outro caminho e exatamente por ser multidisciplinar, coloca nestas disciplinas vários profissionais. Então nós conhecemos, por exemplo, negociação em ambiente empresarial a partir do ponto de vista de vários agentes e de vários cenários empresariais. É possível, inclusive, acompanhar como case nessa disciplina mesas de negociação. Isso é uma tendência da advocacia moderna, principalmente porque nós estamos num momento de dualidade. O profissional de direito, ele basicamente vem de uma graduação voltada para o contencioso. As nossas maiores habilidades são desenvolvidas para gerir conflitos, para resolver o conflito, para resolver o problema. E nós fazemos isso em juízo, nós fazemos isso lançando mão das ações nas várias esferas em que as temos. Hoje, a tendência é possibilitar ao profissional que se aprofunde na prevenção do conflito, que se aprofunde em evitar o conflito. É uma tendência que se vê tanto na pós-graduação como na graduação. Disciplinas como mediação, arbitragem, são disciplinas cada vez mais comuns nos cursos de graduação, exatamente para desenvolver esse novo profissional que é chamado para esta realidade. Hoje, o advogado, de fato, precisa ir além do conhecimento técnico. Não pode prescindir dele, mas precisa
aliar-se de outros conhecimentos para, de fato, prestar serviço a uma organização empresarial de maneira plena. Professor Sérgio, então, pegando um gancho aqui com a professora Aline, quando ela coloca o seguinte, que o advogado não pode mais ficar apenas restrito ao conhecimento técnico. Certo. Precisa ampliar também os seus conhecimentos e principalmente com relação à atuação numa organização, numa corporação. E no primeiro bloco, você apontava para nós o seguinte, que a partir de um tempo para cá, com novas legislações, também o profissional do direito é solicitado para resolver algumas questões de uma organização que nós não tínhamos algum tempo atrás. Por exemplo, a questão do assédio. O assédio moral, o assédio sexual no ambiente de trabalho. E como esta é a sua área, né, específica, em que medida as perspectivas, então, da advocacia também ampliam-se nessa área? Então, o que ocorre é que, atualmente, nas empresas, o advogado ele tem que conhecer a linguagem do empregador, a linguagem do empresário. Porque senão o profissional ele fica muito vinculado ao que a Adriana colocou de forma muito clara, né? Ao direito positivado. Então, ele vai lá, lê o texto legal e ele quer aplicar aquilo. Mas não é isso que o empresário quer, ele quer que o advogado fale a linguagem dele. Então, você tem que orientar o empresário da forma como ele deve conduzir o negócio dele, respeitando os direitos trabalhistas, o direito do consumidor, o direito, enfim, o direito como uma forma geral. Então, é nesse contexto que o advogado tem que entrar. Especificamente no exemplo que você mencionou do assédio moral. Hoje, nós temos trabalhado de forma muito preventiva, através de treinamentos, orientação, cursos in company, mostrando, olha, como que você deve tratar o empregado, os critérios que você deve adotar para evitar o dano moral. Tem sido muito comum empresas estipularem, por exemplo, hora para o empregado ir no banheiro. Só pode ir no banheiro no horário X. Né? Então, isso gera dano moral. Gera indenização compensatória. Né? Então, é importante essas questões. Outro tema que a Adriana foi muito feliz na colocação dela foi a questão da responsabilidade civil do empregador em caso de acidente de trabalho. Se você não fornece o EPI adequado e esse empregado venha se acidentar, quem é que vai responder criminalmente sobre isso? É o empresário, é o empregador. Ele vai responder pela morte, pelo empregado ter sido mutilado, porque a empresa não forneceu as condições de segurança necessárias. Né? Então, esse discurso tem que estar muito afinado. Não adianta o advogado vir, não, a lei diz isso. Não é isso que o empresário quer. Ele quer saber como aplicar, como ele deve se resguardar. Então, essa é a visão que eu tenho do direito moderno. Que é uma atuação preventiva. Sim. Vocês já usaram também esse termo aqui, né? Uma atuação mais preventiva do direito nas organizações. Exatamente. É muito interessante essa feição, Regina. Eu leciono direito contratual na pós-graduação. E é muito comum eu trabalhar com os alunos a perspectiva de que o melhor contrato é aquele que não passa pelo crivo do contencioso, que não gera discussão judicial. O bom consultor contratual não é aquele que sabe gerir o problema a partir do contrato, que vai buscar uma solução numa cláusula, numa determinada terminologia do contrato para resolver o problema do contrato não cumprido. O bom contrato é o que nasce, tem vida útil e se extingue pela prestação do serviço ou pela entrega do produto. O bom contrato é silencioso. O bom contrato ele é pensado na maneira como ele é concebido, que é acomodar interesses das partes. Se você lançar mão em demasia de uma atitude de proteção do seu cliente, você de alguma forma impede que a outra parte também lance mão de atitudes, de ações protetoras em seu favor. E isso torna o contrato desequilibrado. E em algum momento, esse desequilíbrio aparece. E quando aparece, você é chamado agora para gerir o conflito. A expectativa não é que se faça a gestão desse conflito. A expectativa é exatamente que se evite isso. O bom profissional previne o problema jurídico. Não se debruça apenas sobre ele.
claro, deve resolvê-lo na medida da sua expertise, mas principalmente deve evitá-lo.